Bom, a verdade é o seguinte: todos os membros, jovens, obreiros, evangelistas, né, pastores que frequentam ou que servem dentro do sistema religioso evangélico, né, que servem a essas lideranças, né, como Macedo, Silas Malacheia, Valdemiro Pé de Feijão, R.R. Soado, Agenor Truque, Marcos Miliciano e tantos outros que estão aqui no Brasil e no mundo. O que vocês precisam entender de uma vez por todas é que esses homens, toda vez que eles se encontram com a verdade, se deparam diante da verdade, que a verdade começa a aparecer, eles nunca irão usar um livro de autoajuda, o Alcorão, ou qualquer outro livro na face da terra, né? Eles vão usar a própria Bíblia, a própria palavra de Deus para tentar confundir as pessoas. Porque eles fazem isso há anos, há séculos que essa gente faz isso. Só que agora, no final dos tempos, não está dando mais certo. Porque assim como eles têm usado a palavra de Deus durante todos esses anos, esses séculos, né? Podemos falar há séculos, para enganar o ser humano, Deus está usando a mesma palavra que é a palavra dele, agora corrigida com a verdade, para envergonhar todos eles, né? Você veja que eles estão chegando ao ponto de pregarem para as pessoas o que o próprio Deus está falando para eles mesmos, né? É que as pessoas que estão ouvindo, muitas vezes elas não prestam atenção no que Deus está fazendo. Deus está fazendo com que eles leiam a Bíblia e preguem para eles mesmos, enquanto eles estão na ilusão que estão pregando para as pessoas. Vejam como eles estão totalmente cegos agora. Assim como eles estão há anos cegando as pessoas, usaram a palavra de Deus, distorceram a palavra de Deus, se apossaram da palavra de Deus, fraudaram a palavra de Deus para cegar as pessoas espiritualmente, Deus está usando essa mesma palavra, que é a palavra dele, para confundi-los. Você veja que nessa quinta-feira passada, o Macedo mais uma vez fez reunião com os pastores e pregou aquela palavra, né? Tentando usar o nome do apóstolo Paulo e a graça de Deus, que eu já vou lhe dizer desde já. Se você quiser ver aí na internet, você pode procurar aí no YouTube, Facebook, aonde ele disse que a graça de Deus é uma desgraça, que ele não quer essa graça para ele. A graça de Deus é o próprio Senhor Jesus Cristo, não é? Ele odeia a graça, não só ele, mas todos esses líderes religiosos, esses falsos líderes religiosos evangélicos e católicos e de todo o sistema religioso. Lembrando que nós não estamos aqui nos referindo aos nossos irmãos católicos, evangélicos, espíritas, não. Nós estamos aqui combatendo o bom combate, falando a respeito desses líderes religiosos. Eles odeiam a graça de Deus. Macedo então odeia. Depois do Senhor Jesus Cristo e da sua graça, o homem mais odiado pelo Macedo é o apóstolo Paulo. Ele odeia o apóstolo Paulo. Então ele fica lá falando de Moisés, de Gideão, de não sei quem, mas de vez em quando ele vem usar o nome de Paulo e o nome de quem? Da graça. Dessa mesma graça que ele disse que é uma desgraça, que essa graça ele não quer para ele, né? O apóstolo Paulo anunciava a graça de Deus, né? Então, se a graça de Deus é uma desgraça para ele, então ele não deveria nem tocar o nome do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo é o apóstolo dos gentios, um homem chamado por Deus para anunciar a sua graça.
anunciar o Senhor Jesus Cristo ressuscitado, que está agora aqui dentro de mim e dentro de você aí neste exato momento. É nos revelar as coisas espirituais, as coisas da outra dimensão, do reino de Deus. Então, quando ele vem para as epístolas do apóstolo Paulo, né? São 14 epístolas. Quando ele sai lá da lei dele, né? Que ele gosta de andar lá pelo Velho Testamento. Quando ele sai e abre a boca para falar do apóstolo Paulo, na verdade ele está usando as palavras do apóstolo Paulo, está tentando distorcer, perverter o evangelho do Senhor Jesus Cristo para os seus próprios interesses. Porque ele está se deparando com a situação que é a verdade. Por exemplo, esse problema em Angola, as pessoas que estão lá protestando, que não aceitam mais a escravidão, elas estão certas. E agora a verdade está vindo à tona. E no afã de querer atacar a verdade com a mentira, o que eles fazem? Eles usam a Bíblia, a palavra de Deus. Eles tentam perverter a palavra de Deus, fraudar a palavra de Deus, porque eles sabem que a palavra deles não tem nenhum valor. Então eles se escondem atrás da Bíblia. Você precisa entender isso, que o falso profeta ele se esconde atrás da Bíblia. Não é no livro de autoajuda, no Alcorão ou em qualquer outro livro na face da Terra, no planeta Terra, no globo terrestre. Eles se escondem atrás da Bíblia. E você pode ler lá em toda a Bíblia, até mesmo no Velho Testamento, Deus dizendo que essa raça aí, que essa gente pregavam mentira, e Deus diz assim: ainda se encostam no Senhor, como se eu fosse da laia deles. É o que Deus diz. Que dizem, o Senhor disse quando eu não disse nada. Né? Tá vendo? Porém, agora, só quem não quer ver mesmo. A mão de Deus está atuando. Você veja, tem essa pandemia, tantas coisas acontecendo no mundo, né? Deus envergonhando os líderes políticos no mundo inteiro, os perversos, né? Inclusive os daqui do Brasil também, né? Os políticos sendo envergonhados, né? Muitos sendo presos, muitos as maracutaias aparecendo, e todas as maracutaias dos líderes religiosos. Eles estão tão cegos que eles não estão percebendo o que Deus está fazendo com eles. E ainda ficam pregando para as pessoas que é o fim do mundo, que Jesus está voltando. Pois é, se eles sabem que Jesus está voltando, deveriam se converter, né? Pois é. Então eles estão verdadeiramente cegos. Veja que ele pegou agora na reunião dos pastores, pregou lá a respeito que nos últimos tempos, né? Imagine aquele monte de pastor ouvindo isso, né? O pastor passando uma situação difícil, né? Salário cortado, pegando coronavírus, né? Porque tem que fazer reuniões, fazer tudo isso, fazer reuniões escondidas, né? Passando uma situação difícil, morando mal, vivendo mal, né? Tudo isso. E ele lá pregando, né? Que nos últimos tempos os homens se tornarão, né? O apóstolo Paulo falando com ele pregando que o apóstolo Paulo está falando com ele, o que o Senhor Jesus, através da pregação do apóstolo Paulo, está falando com ele mesmo, que os homens se tornariam avarentos, olha, egoístas, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus, né? Tudo que ele pregou ali, ele pregou para ele, E os pastores pensando assim: será que ele está cego? Será que ele não está vendo que ele está pregando para ele mesmo? Né? Você veja como você percebeu agora como é que Deus cega essas pessoas. Pode ver que todas as pregações que esses homens têm feito nos últimos tempos serve para eles mesmos. Está falando com eles, não está falando com as pessoas. Eles estão falando com eles mesmos e não percebem. E ali no meio da palavra de Deus, ele aproveita para amaldiçoar as pessoas, como ele tem feito aí, né? Um homem que vive falando de amor, de consciência limpa, de pecado, da pessoa ter amor,
E aí, amaldiçoando as pessoas à torta e à direita, quando Jesus disse que não pode, né? Sair de uma árvore boa dá um mau fruto, né? Como é que pode? Uma árvore má dá um bom fruto, uma árvore boa dá um mau fruto? Não pode. Sair uma água limpa e uma água suja do mesmo lugar, ou não é? Ou a fonte é limpa ou suja, ou não é? E dizendo que as pessoas, que a terra vai se abrir e vai engolir, querendo se colocar na posição de Moisés, como se Deus agisse como Deus agia no tempo da lei. Se Deus agisse hoje como ele, eles dão sorte porque nós estamos vivendo na graça de Deus, essa graça que ele chama de desgraça, né? Tá aí, você pode procurar na internet aí que você vai ver. Vou até postar de novo aqui no Facebook para você ver. Ele dizendo o que é que ele acha da graça de Deus. Mas se ele não estivesse, as misericórdias do Senhor é a causa deles não serem consumidos. Porque se ele abrisse a boca para falar uma coisa dessa na época de Moisés, pode ter certeza, se ele vivesse debaixo da lei, essa gente aí, o Macedo, Valdomiro, essa gente, pode ter certeza que nem terra ia abrir a boca para engolir eles, não. O fogo ia consumir, ele cair do céu e consumir todos eles. Né? De tanta blasfêmia que eles cometem contra a palavra de Deus. Né? E ainda tem a cara de pau de chamar as pessoas de rebeldes, né? Porque as pessoas não querem mais viver na escravidão, né? Não quer mais viver no sofrimento. Porque você que é membro, jovem, obreiro, evangelista, você não sabe o que acontece nos bastidores dessas igrejas. Você não sabe como esses homens tratam aqueles que vocês veem aí 24 horas em cima desses púlpitos aí, né? Você não sabe o sofrimento que passam esposas de pastores, né? Que passam os obreiros quando entra naquela salinha ali, né? Você que é membro, aí você que é membro, você fica pensando assim, não pode ser. Um homem desse está pregando amor aqui para mim, tá? Aliás, agora nos últimos tempos nem amor, não pregam mais nada. Antigamente ainda tinha tal da busca, né? Do Espírito Santo, quarta-feira, agora não tem mais nada. Agora é só envelope, campanha, sacrifício, fogueira anta, sempre houve. Mas agora eles perderam mesmo a vergonha mesmo, né? A partir do momento que o sujeito sobe ali, é só grana. E outras coisas que estão aí na internet, em rede de rádio, televisão, todo mundo já sabe o que esses homens fazem, né? Mas lamentavelmente muitos ainda estão com seus olhos fechados, né? Então, você brasileiro, você de Angola, você de todas as partes do mundo, o que vocês precisam entender é isso. Esses homens, eles estão cegos, eles cegaram as pessoas, sempre foram cegos, né? Jesus disse, se um cego guiar outro cego, não vão cair os dois no mesmo buraco? Talvez assim está a sua vida. Há 1, 2, 10, 20, 30 anos. Você está aí 30 anos fazendo votos, sacrifícios, campanha e sua vida não muda. Né? Você, por exemplo, está aí na África, começou na época de 90 aí. Você deu sua juventude, deu sua vida inteira, né? Agora você virou Satanás, agora você virou Lucifer, agora você é os anjos de Lúcifer, né? Que catei essa parte que caiu do céu. Onde é que ele está pegando isso? Na Bíblia, tá vendo? Mas ele não está preocupado mais com você. Você já foi chupada a sua vida, já foi sugada. Né? Agora para eles é fácil, joga vocês fora, arruma outros, né? E continua enganando. Quer dizer, você deu 30, 20 anos da sua vida, perdeu sua vida aí dentro, agora os angolanos agora viraram demônios. Em fração de segundo, em dias, em meses, viraram demônios. Apenas porque foram pedir justiça. Né? E um homem que vive em rede de rádio e televisão falando de justiça. Né? Uma pessoa que não ama seu próximo, como é que ela vai amar a Deus, né? Imagine, você que é membro, jovem, eles não amam nem os pastores que servem a eles 24 horas, dão dinheiro para eles, arrecada dinheiro para eles 24 horas. Vai amar você que não sabe nem quem é você, sei lá, do igrejinho, não sei, ele vai amar você, vai querer saber de você. Está preocupado com as empresas deles, com os negócios deles, né?
Agora vai ser o dono total do banco agora, né? Essas coisas você não está vendo, você está cego. Pelo menos como ser humano você consegue ver, né? Pelo menos isso se você não consegue entender as coisas espirituais, pelo menos as coisas físicas você precisa entender. Né? Para que meu pastor quer um banco? Isso é fácil, você não precisa ler Bíblia, não precisa nada. Para que meu bispo comprou um banco? Para que ele quer um time de futebol? Para que ele está patrocinando o time de futebol? Para que ele está colocando a fazenda lá na televisão? Com aquelas pessoas tirando a roupa, fazendo aquelas papagaiadas. Para que ele está fazendo isso? Né? Para que ele quer um apartamento de 9 milhões de dólares? Para que ele quer tantas mansões? Para que ele quer tantas empresas? Rede de rádio, televisão, gráficas. Para que ele quer tudo isso? Por que ele está investindo nisso, em empresas, na bolsa? Por que ele só pensa nisso? Então isso aí não precisa ser da igreja, não precisa ser espiritual, não precisa ler Bíblia, não precisa nada. Você tem que parar e pensar. Né? A fé inteligente que ele manda vocês usar, mas nem essa fé vocês estão usando mais. Nem enxergar a realidade. Você que está aí dentro desse sistema religioso não enxerga mais. E não é só ele, não. É R.R. Suado, Agenor Truque, toda essa gente aí, né? Isso não precisa ser espiritual para entender que uma coisa dessa não é de Deus. Pessoas caindo no chão, pessoas se jogando no chão, pessoas que parece que estão no terreiro, né? Dizendo que está na igreja. Essas parafernálias que vocês veem aí, tá cheio de vídeos aí na internet que servem só para as pessoas sorrirem, né? Para as pessoas dar muita risada, né? E dizendo que aquilo é de Deus. Imagina Deus observando uma coisa dessa. Imagina se uma pessoa que está querendo se aproximar de Deus vê uma coisa dessa. A pessoa vai dizer, eu não. Se for para mim ir para um lugar desse para ficar dessa maneira, é isso que Deus faz com as pessoas? É isso que Deus faz com aqueles que porventura se achega a Ele? Não, não quero esse Deus para mim não. É melhor andar sozinho do que mal acompanhado. Se Deus é isso aí, é essa loucura que está aí. Se Deus é esse aí que fica pedindo dinheiro, campanhas, votos, eu tenho que barganhar com ele. Não, eu fico aqui com a minha religião. Aliás, não fico nem com religião nenhuma. Eu prefiro ficar só, eu prefiro ser ateu, ser à toa. Tá certo. Né? Um mau exemplo, é como Pedro disse. Que movidos por avareza, o apóstolo Pedro disse que ia chegar tempo que esses homens movidos por avareza, por ganância, faria do povo comércio. E está aí a Igreja Católica, né, vendendo imagens, santos, velas, terços, a evangélica pelo mesmo caminho, porque uma saiu de dentro da outra, né? A Igreja Católica é a mãe, a evangélica é a filha, né? Uma pariu a outra. Inclusive as duas têm o mesmo nome, né? Universal. Católico quer dizer universal. Só que agora, agora nessa fase agora, não podemos dizer que é o final nem o começo. Só que agora a coisa apertou para o lado deles. E esse reboliço que está em Angola, não pense que vai ficar só em Angola, não. Deus, você que é angolano, vocês foram abençoados por Deus. Né? Você veja que Deus começou por Angola. Né? O povo de Angola é tão abençoado que Deus está começando... Você sabe quem está fazendo a reforma? Não são vocês, não, é Deus. Já começou por vocês, porque o povo angolano é um povo feliz, é um povo bom, é um povo humilde. Né? É um povo de coração bom. É por isso que eles estão fazendo isso com as pessoas lá. E o que eles querem, o senhor presidente de Angola, é jogar os angolanos um contra os outros. Né? Eles não estão nem aí. O que importa para eles aí é a riqueza que vocês têm. O resto para eles aí, eles não querem saber de nada. Que essas caras de pau de santo aí, santo do pau oco. De santo essa gente não tem nada. E olha que a gente conhece essa gente há anos, desde que eles começaram, né? Desde que eles começaram. A gente conhece essa gente, acompanha eles, né? Então, eles não estão nem aí. Né? Se vocês vão ficar em pé de guerra, se vocês vão se matar uns aos outros, muito pelo contrário, eles vão jogar um contra os outros. E você que está contra os seus irmãos, lá na frente você vai chorar, a dor vai ser grande, você vai se arrepender amargamente de ter se levantado contra o seu próprio povo por causa desse pessoal aí, entendeu? Porque os próprios brasileiros que estão aí, eles também sofrem, eles sofrem o que vocês sofrem.
também. Esses bispos que passaram aí mais de 30 anos, eles sabem que vocês estão com razão. Eles não vão dizer, mas eles sabem que vocês estão certos. Né? E logo, logo isso vai estourar também no Brasil, né? Vai, em outros países, né? Porque quem está fazendo isso não são vocês, é o próprio Deus. Então fique esperto, meu amigo, porque ele vai usar sempre a palavra de Deus, vai se encostar sempre na palavra de Deus. Você, por temor a eles, né, por ver neles um homem de Deus, você pensa que é Deus que está falando com você, está usando ele para falar com você. Não, Deus está usando a própria palavra dele para falar com eles mesmos. Você veja que eles não querem se converter, não querem se consertar, não querem resolver o problema, não. Eles querem impor a vontade deles e ir se encostando em Deus, na palavra de Deus. E mal sabem ele que é Deus que está fazendo todo esse reboliço. Né? Inclusive eu estava aqui assistindo um vídeo do Gonçalves aqui, a mensagem dele aqui, ele falando a respeito do profeta Eliseu, né? Lá em 2 Reis, no capítulo 6, né? Que diz que o rei da Síria fez guerra contra Israel, entrou em pé de guerra com os israelenses. E aí o rei da Síria, que era o inimigo do povo de Israel, ele sempre armava uma emboscada para pegar o rei de Israel e os soldados também. Mas o rei de Israel sempre ficava sabendo que eles estavam armando uma emboscada, né? Para ele, né? E quem é que avisava o rei de Israel para não passar em tal caminho assim, porque o inimigo estava escondido ali esperando ele? Justamente o profeta Eliseu. O profeta Eliseu mandava sempre o seu servo, disse assim, vá lá no palácio e diga ao rei, que se ele passar em tal lugar assim, o rei da Síria está escondido lá com a pá de soldado lá e vai pegar ele. E aí o rapaz sempre ia avisar o rei. E o rei da Síria começou a ficar invocado com aquele negócio. Aí falou, não é possível, eu fiz esse plano, planejei tudo, eu nem falei pra ninguém nada, eu tava lá no meu quarto sozinho, tava só eu e minha mulher, não é possível que minha mulher falou. Você vê que o rei da Síria, ele tramava as coisas para pegar o rei de Israel, ele nem falava pro soldado, ele só falava a operação que ele ia fazer na hora, vocês vão em tal lugar para pegar o rei de Israel, ele nem falava para o rei de Israel não ficar sabendo, mas ele tava lá na cama dele deitado, falava assim, eu vou armar a arapuca para ele, vou pegar ele em tal lugar. Então o rei começou a ficar desconfiado, falar, peraí, eu não falei nada para vocês aqui, para ninguém, tem algum traidor aqui no nosso meio, porque toda vez que eu armo uma emboscada para esse rei de Israel, ele fica sabendo. Aí um dos soldados dele saiu do meio e falou, não rei, que é isso, de maneira nenhuma, nós somos fiéis ao Senhor, não somos nós, aqui no nosso meio não tem caguete. Aqui no nosso meio não tem traidor. Quem está avisando ao rei de Israel que o Senhor quer pegar ele na emboscada, toda emboscada que seu arma ele fica sabendo, é um profeta, é um homem de Deus, que está em tal lugar assim, que ele sabe o que o Senhor está armando. Aí o rei ficou olhando, não é mesmo? Então é o seguinte, manda prender esse cara, vá onde ele está e traga ele aqui. E aí os soldados saíram, né, para pegar o profeta. Não adianta ficar armando emboscada se o cara vai ficar sabendo, então nós temos que pegar quem está avisando a ele, né? E esse era Eliseu, né? Eliseu hoje representa aqueles que pregam a graça, que está sempre avisando a você. Então, quando amanheceu o dia, os caras cercaram, os soldados da Síria cercaram a casa de Eliseu. Imagina, Eliseu numa casinha sozinho lá com o empregado dele lá, servo dele, né? Um rapaz que ajudava ele, né? Tal de Geazi, uma coisa assim. E aí o rapaz levantou cedo, né? Porque ajudava o profeta, na certa levantou, fazia o café, as coisas.
Daqui a pouco, quando o homem saiu do lado de fora, viu a casa cercada. E aí entrou desesperado dentro de casa e disse: Senhor meu, meu amigo, a casa tá cercada. O rei da Síria mandou os soldados aí, tá cheio, tem um exército aí que veio fazer mal pra gente, veio pegar a gente. E ficou desesperado. Aí acho que o profeta estava lá lavando o rosto, né, escovando os dentes, falou: meu Deus, dai-me paciência, né? Abra os olhos desse rapaz para ele ver, para ele acabar com esse desespero. Aí pediu, orou a Deus, né? Não é que ele se ajoelhou e ficou orando, não. Ele falou normalmente: meu Deus, é assim que oração é isso, tá? Nessas orações que você vê aí, nego gritando: ô Senhor, não tem nada a ver. Ele estava lá e falou: Senhor, abra os olhos desse rapaz aí, por favor, para ele ver. Aí, quando abriu os olhos dele, ele foi na janela e viu, e estava lá o exército do rei da Síria, e por trás do exército do rei da Síria, uma legião de anjos, muito maior do que o exército. E o profeta disse para ele: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Né? Onde está essa passagem, irmão? 2 Reis, no capítulo 6, no versículo 16. Eliseu disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Em outras palavras, né? Para de desespero aí, rapaz. Fica na sua aí, fica tranquilo. É assim que vocês, pastores angolanos, esposas de pastores, têm que ficar tranquilos. Mas são os que estão com vocês, né? Do que os que estão com eles. Os que estão com ele é o dinheiro, é o poder, é a influência política, é o braço de carne. Mas os que estão com vocês são os anjos de Deus. Pode ter certeza disso. O Brasil, os brasileiros e o mundo inteiro está apoiando vocês. Podem ter certeza disso. É por isso que eles querem jogar vocês um contra os outros. Porque se você chegar aqui, vocês que estão aí perseverando em seguir o Gonçalves, pode ter certeza que aqui no Brasil todos estão com Angola. Com os pastores da reforma. Não estão com eles, não. Né? Porque nós sabemos, nós conhecemos eles há anos, muito mais do que vocês, e sabemos que eles querem jogar vocês um contra os outros. Tanto é que eles amaldiçoaram vocês, amaldiçoaram. Quando amaldiçoam vocês, estão amaldiçoando todo mundo, a nação está amaldiçoando todo mundo. Não é porque você mora em Angola, né? Você está amaldiçoando os angolanos, você é da onde? E muitas esposas, pastores, estão com medo, né, da maldição do Macedo. Medo de quê? Praga de galo magro não pega em galo gordo. Né? Porque é muito forte, né? Uma liderança supostamente de Deus, que é considerada, né, num sistema religioso, dizer uma coisa dessa das próprias pessoas que andam lado a lado com ele, né? A pessoa fica pensando que está amaldiçoada, que vai para o inferno, que a terra vai se abrir, vai engolir ela. Veja quantos pastores saíram aí. Aqui no Brasil saíram milhares. Eu estou quase 38 anos fora disso aí, ele já jogou tanta praga. Cadê? Eu estou esperando a praga, estou esperando o diabo, estou esperando a terra se abrir, estou esperando tudo, até hoje. Graças a Deus, na graça de Deus, somos ex mesmo. O apóstolo Paulo também era ex. Pode ter certeza, Jesus só chamou ex. Ex tudo que eles dizem, né? Quero ser ex desse sistema religioso para sempre. Que é diferente de vocês que não são ex, né? São pastores atuais, né? E você vê, vocês que são pastores atuais estão sofrendo, imagine os ex. Que eles consideram ex, né? Imagina o Macedo, que foi ex-tudo, né? Deu o balão lá nos cunhados, em todo mundo, né? Saiu da igreja, foi para outra, abriu outra, ainda bem é ex. Né? Eu saí, ele dizendo na reunião de pastores, eu saí porque eu queria ganhar almas. Eu queria ganhar almas. Que almas? Queria ganhar Record, queria ganhar jato, avião, Mercedes, apartamento, 9 milhões de dólares, um banco.
milhões, é isso que você queria ganhar. A alma que você queria ganhar era essa, que lá os caras não deixavam você fazer o que você queria, né? Meter a mão, e você queria ter liberdade, né? Para fazer isso, né? E usou quantos pastores desde o dia que você começou, hein, Macedão? Quanto sangue derramado para trás, quanta gente se sacrificou pensando que estava fazendo a obra de Deus para enriquecê-lo, você ter todo esse império hoje. Olha, quantas esposas de pastores, quantos não ficaram malucos, ficaram malucos, loucos, porque tinha medo das suas maldições, das suas coisas, acabavam enlouquecendo, né? Quantos não morreram, quantos não partiram, né? Sem conhecer a graça de Deus, sem nada. Isso eu estou falando só pastores, fora membros, obreiros, evangelistas, que vocês desde o começo enfurnam na cabeça das pessoas, incute na mente das pessoas que se elas saírem daí, elas estão amaldiçoadas. Então quer dizer que a pessoa que está na Assembleia, está em outras igrejas, estão amaldiçoadas também? Porque você disse que é o único lugar que tem salvação é aí, né? Só aí já vê a sua petulância, a sua arrogância. Então, esses soldados que foram pegar Eliseu, né? Aí o profeta Eliseu saiu, pediu, orou a Deus e Deus cegou os soldados. E os soldados nem perceberam quem era Eliseu. E Eliseu disse: vocês estão procurando alguém? E os soldados ceguinho, na frente dele, tudo cego. Não é que eles estavam cegos, ficou cego visualmente, não. Eles não estavam enxergando espiritualmente. Eles não tinham entendimento. É como ele. É como esses líderes aí. Esses líderes evangélicos estão tudo cegos. Vocês estão procurando Eliseu? Aí ele disse: estou procurando ele. Onde que ele está? Aí Eliseu falou assim: eu vou levar vocês aonde ele está. Me siga aqui. Aí eles foram seguindo Eliseu. Eliseu levou todos eles, sabe para onde? Para o rei de Israel, para o inimigo. Chegou lá, aí quando eles estavam na frente do rei de Israel, os soldados de Israel tudo cercando eles, aí Eliseu disse assim: Senhor, abra os olhos dele. Quando eles abriram os olhos, estavam todos cercados e prisioneiros de Israel. Aí o rei de Israel disse assim: e agora, profeta, o que é que eu faço? Mato eles? Aí o profeta Eliseu falou para o rei de Israel: você tem costume de matar os seus prisioneiros? Né? Se o cara já está seu prisioneiro, já está na sua mão, já está dominado, por que você vai matar eles? Né? Vocês têm costume, rei, de fazer isso? Não, não é para fazer isso, não é para matar eles. Veja que o Gonçalves pegou, aí é o que eu lhe disse no início, que ele pega uma palavra de Deus, distorce a palavra de Deus, tá vendo? Para poder amaldiçoar as pessoas, jogarem pragas, para poderem colocar medo, para poderem causar divisão, como ele está fazendo em Angola. Ele usou essa palavra aqui e já falou dessa palavra, já falou de diabo, já falou de tudo, que os pastores são Lucifer, que a terra que caiu com Lúcifer do céu, a terça parte. Veja como ele fala sorrateiramente, olha. Engraçado que os pastores que saíram daqui, se a gente for ver bem, é a terça parte, quer dizer, querendo mostrar para o povo que os angolanos que estão aí querendo a reforma é o diabo, é a terça parte do... Né? Vê como eles são malandros, como eles usam, manipulam a palavra de Deus, né? Isso é para que os membros fiquem pensando que vocês da reforma são o diabo e eles são de Deus, tá vendo? Ele quer dizer que ele faz parte do povo de Israel e vocês são aqueles assírios, aqueles que cercaram Eliseu. E ele mesmo é o próprio Eliseu. Queria ele ser Eliseu, né? Vai morrer querendo. Você chegar nos pés de Eliseu, você tem que ter muito caráter. Aliás, Eliseu morava numa casinha simples, né? Não é você que mora em mansão, não. Né? Eliseu não vivia dentro do palácio de rei de ninguém. Veja que ele pegou o exército e foi lá em Israel levar em Samaria, ele não morava com o rei lá em Samaria. Ele não estava lá no palácio se beneficiando, morando num quarto lá no palácio, nada, você vê. Ele estava lá na casinha dele lá, quieto lá com o empregado dele lá, né? Não vivia puxando o saco de ninguém não, de político, de ninguém não. Você chegar aos pés de Eliseu, você tem que andar muito.
E aí o rei de Israel, quando viu aqueles soldados tudo dominado, né? O que é que ele fez? Eu mato eles? Vamos matar essa gente toda aí? O profeta Eliseu falou, não, eles já estão dominados, já estão prisioneiros. Você costuma matar os seus prisioneiros? Veja que a interpretação que o Gonçalo estava dando era outra. Que Deus enviou os anjos, né? E que os anjos cegou aqueles soldados, como quem diz que Deus mandou matar aqueles soldados, mandou ferir os soldados. Nada disso. Eliseu simplesmente cegou a visão deles, levou eles até o rei que estava em Samaria, o rei de Israel, e quando esses homens chegaram lá, o rei quis matá-los, disse, mas perguntou primeiro ao profeta, vamos matar eles? Aí o que é que o profeta Eliseu fez? Usou a bondade, tá vendo a bondade de Deus? Disse, não é para matar eles, muito pelo contrário, ponha água, ponha comida para eles, é ou não é? E depois que eles estiverem alimentados, todo esse exército aí, mande eles voltar de novo lá para o senhor dele, para o rei da Síria. Né? Porque se eles estavam tramando a minha morte, rei, e a morte de vocês aí, agora acabou. Aí os soldados, que eram para serem mortos ali, né? Porque estava na mão do rei de Israel, estava ali, à disposição dele, podia fazer o que ele quisesse. Aí eles foram, sentaram, né, no palácio, comeram, beberam, foram alimentados. Depois o rei de Israel disse, pode voltar lá para o seu rei lá, que está lá todo dia, dia e noite, tramando me matar. Agora podem voltar para casa, podem voltar em paz lá para o seu rei. Então, quer dizer, vocês aí, os angolanos da Reforma, é que representa o rei de Israel e Eliseu. É o contrário. Veja que ele disse que virá para Angola um exército de pastores angolanos, que só não está vindo porque não tem voo. O rei da Síria é o Macedo, e o Gonçalves, que está dizendo que vai trazer pastores angolanos de tudo quanto é canto para cercar vocês, para ajudar a tomar o que vocês têm. Quer dizer, vão usar os seus próprios irmãos para os interesses deles. E eles estão tão cegos que esses próprios irmãos de vocês que virão do mundo inteiro para aí vão se juntar a vocês. Pode ter certeza. No início eles vão combater vocês, depois eles vão se juntar. Né? Veja, mais uma vez eles dando tiro no pé, só tá dando tiro no pé, né? Querendo usar o João Leite e o Alfredo Paulo como cobaia, né? Dizendo que é o João Leite o que está fazendo isso aí na África, né? Só dando tiro no pé, divulgando, né? Tá ajudando a divulgar, falando do Romualdo, né? Só ajudando. Você vê como é que eles estão tão cegos, né? A reunião do Macedo agora virou aqueles programas de fofoca da tarde. Eles estão pensando uma coisa e a coisa é outra. Agora eles abriram os olhos, né? Talvez nem traga mais pastores angolanos, né? Porque eles estão chamando seus irmãos do mundo inteiro para ir atacar vocês, assim como o rei da Síria mandou ir atrás de Eliseu, cercar Eliseu, né? Eles querem cercar vocês com seus próprios irmãos. Só que seus irmãos ouvirão a voz de Deus. Essa é a verdadeira interpretação dessa palavra aqui. Entendeu? Que ele está cego, e eles estão cegos, o rei da Síria, o Macedo, o rei da Síria e o Gonçalves também, estão cegos que eles não estão enxergando isso. E se eles desistirem de trazer os angolanos do mundo inteiro é porque eles vão ouvir essa mensagem. Eles não vão poder, brasileiros não vão poder mandar para aí. Pois é, porque os próprios brasileiros que passaram durante 30 anos aí sabem que vocês estão no caminho certo, na verdade. E nós brasileiros, os brasileiros aqui, todos nós estamos junto com vocês.
Você membro, jovem, obreiro, evangelista de Angola, pode ter certeza que aqui no Brasil todo mundo está torcendo por vocês. Não está torcendo por eles não, né? Nem quer o mal deles, né? Porque o nosso espírito não é de amaldiçoar ninguém, não é de prejudicar ninguém, mas a verdade. Né? Veja que o profeta Eliseu poderia ter cegado aqueles homens fisicamente mesmo. Ele cegou espiritualmente. É assim que eles estão cegos espiritualmente. Mas o apóstolo Eliseu, o profeta Eliseu, ele tinha poder ali dado por Deus, autoridade para cegar aqueles homens. Mas, no entanto, ele não fez isso. Quando aqueles homens cercaram ele, veja que aqueles homens foi para fazer o mal a ele, trazer ele na base de vara. O que é que ele disse? Estão procurando Eliseu? Eu vou levar vocês aonde ele está. Entregou os soldados ao rei de Israel. Chegando lá, o rei de Israel quis o quê? Matá-los. Podemos matar essa gente? Então o profeta Eliseu falou: ora, eles já estão prisioneiros, não precisa matar eles. É assim que você faz, rei, com seus mas no caso deles aí, dos líderes religiosos, é assim que eles fazem com as pessoas. Eles mandam até eliminar, Pois é, né? Então, aí Eliseu disse: não, dá um banquete para eles. Imagine aqueles soldados quando voltaram e disseram para o rei, né, o rei deles, né? Eles não feriram vocês, nada, não oprimiram vocês? Não fizeram nada com a gente, muito pelo contrário. Nos deram água, comida, fizeram um banquete pra gente. E dali em diante teve paz entre os dois reis, tá vendo? A paz de Deus, tá vendo como que Deus é justiça? Não teve nada de vingança, Não teve nada de maldição. Ele usando essa palavra para dizer que os exércitos, os anjos de Deus cercou o exército de inimigo e destruiu todo mundo. Não teve nada disso, não teve maldição, não teve nada disso. E vocês sabem o que é que vai acontecer quando eles perderem a causa e estiverem na mão da justiça angolana, na mão de vocês? O que é que vocês vão fazer? Vão mandar eles de volta para casa, né? Sem fazer nenhum mal para eles, como eles fizeram e estão fazendo a vocês há 30 anos ou mais. Quando todo esse temporal passar, que eles acharem, perderem a causa, porque irão perder, porque a causa não é de vocês, não é da Angola, não é de ninguém, é o próprio Deus. Quando eles se verem diante da justiça, do presidente, do judiciário, que eles verem que eles estão fazendo, vocês vão mandar ele de volta, para o rei deles, que é o Macedo. Vai mandar o Gonçalves de volta, como fez Eliseu, dar um banquete para eles e manda eles de volta lá para o rei mau, o rei da Síria, não é? O grande problema é que o rei da Síria, quando recebeu essa notícia, quando eles voltaram de cabeça abaixo o exército, se converteu e deixou os outros em paz. Já o Macedo, eu não sei se vai acontecer isso. Não sei o que é que Deus tem preparado para ele. Então a interpretação dessa palavra é essa. Veja que não tem nada de maldição, não tem nada disso. E é justamente isso que vai acontecer. E como você sabe isso, irmão? Porque nós temos o Espírito Santo, o mesmo Espírito que usou o profeta Eliseu. Ou você acha que Deus morreu? Ou você acha que porque Eliseu já foi para a pátria, já está no céu, o Espírito Santo foi junto com ele também? Não, o Espírito Santo é o mesmo. Né? Como é que você crê em Eliseu e não crê nos de hoje? Qual a diferença de Eliseu? Eliseu é nosso irmão. Não, né? Vamos morar todo mundo junto no mesmo lugar. Ele fez o trabalho dele na época dele e nós estamos fazendo o nosso agora. E é o mesmo Espírito, aquele mesmo que mandou os anjos lá, é o mesmo. Deus não muda. E é isso que Deus está dizendo que vai acontecer. E eles estão cegos e não estão vendo isso e não verão, porque estão cegos. Então, meu irmão, continue nessa luta, nessa força, no amor, na paz e confiando em Deus e também indo atrás dos direitos de vocês, tá bom? E quando eles perderem a causa, porque vão perder, já perderam, diante de Deus já perderam, só não perderam ainda diante da justiça. Agora, quando eles estiverem lá
para serem deportados, aí vocês dão um lanche para eles, né? Dão um almoço para eles e diz: volte para o Brasil em paz, né? Para o rei da Síria, o Macedo. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like, se inscreva no canal. E pode ter certeza, irmãos, que isso vai acontecer, não só em Angola, mas no mundo inteiro. Um grande abraço a todos e até a próxima.